Caro internauta, saudações e bem-vindo a Angop. Numa altura em que uma das grandes metas do executivo angolano é atingirmos então a autossuficiência alimentar, há toda uma necessidade de olharmos de forma diferenciada para aquilo que é o agronegócio. É assim que os desafios do agronegócio em Angola é o nosso tema de conversa na presente edição do Grande Entrevista da agência de notícias Angola Press. Para isso é meu convidado o engenheiro Yuri Chipuyo, a quem eu passo a agradecer por ter aceito o nosso convite. Engenheiro. Muito obrigado por esta oportunidade. Estaremos aqui então durante uma hora para falar sobre os desafios do agronegócio no nosso país. Obrigado pelo convite. Sinta-se à vontade, engenheiro. Muito obrigado. Qual é a avaliação que faz do atual setor agropecuário em Angola? A avaliação que fizemos é positiva, na medida em que de lá para cá, nos últimos 5, 10 anos, registramos uma redução gradual das importações em termos de produtos ligados ao setor agrícola e registramos um aumento gradual da produção nacional, isso é, do setor agropecuário. Portanto, nossa avaliação é positiva, os números falam por si. Hoje, por exemplo, temos cada vez mais o aumento da produção, por exemplo, do milho, temos o aumento da produção das hortícolas, temos aumento da produção dos tubérculos e das frutas. Então, e isso também está aliado ao número de atores da cadeia. Hoje temos mais atores da cadeia, significa que temos mais produtores, temos mais transformadores, temos mais supermercados que se abrem a nível das grandes cidades. Isso mostra, de facto, que há uma maior aposta da agricultura, não só pelo Estado, mas também o surgimento de novos atores, de novos empresários, de novas empresas cooperativas nesse setor. Pese embora, tal como dizia, que há uma maior aposta naquilo que é a agricultura, quais são os desafios do agronegócio em Angola, os principais desafios? Os principais desafios do agronegócio em Angola têm sido, vamos dizer, os fatores de sucesso, que nós chamamos de fatores de sucesso, que é, primeiro, estamos a falar dos acessos, estamos a falar da energia, estamos a falar da irrigação e também estamos a falar do capital humano. Okay? Se formos vamos dizer, a listar em ordem de importância, começamos primeiro pelo conhecimento, que é o capital humano, segundo, os acessos, terceiro, a energia, que deve chegar até os campos, quarto, a irrigação, porque hoje estamos com problemas de alterações climatéricas, e quinto, podemos falar sobre infraestruturas logísticas, que muitas das vezes fazem toda a diferença para armazenar, conservar e agregar valor. Fala, ainda bem que toca nessa questão de infraestrutura. Como é que a falta de infraestrutura pode então afetar aquilo que é a produção e comércio agrícola? A infraestrutura afeta, tem afetado o setor agrícola de várias maneiras. Nós, quando olhamos para a cadeia de valor, que começa no produtor e vai até o distribuidor, nós olhamos precisamente a infraestrutura, primeiro, como grande ponto de estrangulamento no setor secundário, porque o setor primário, nós chamamos de setor primário como setor produtivo, da produção agrícola. E o setor secundário, estamos a falar que é o setor onde se agrega o valor, onde se armazena e onde se transforma. E as infraestruturas hoje que dificultam e criam obstáculos, estrangulamento. Quando falo em estrangulamento, estou a falar no número de produtos que se estragam anualmente, principalmente nos períodos de colheita, porque, como sabe, nós a nível do país temos ciclos, como todos os países. As plantas têm ciclos produtivos.
Em janeiro nós termina o primeiro ciclo, a primeira época, e em fevereiro começa a segunda época. Por exemplo, no mês de janeiro nós temos muita produção de grãos, de feijão, de soja, de milho. E neste período que temos muita produção, nós não temos infraestrutura logística como silos. Os silos, a falta de silos para alugar, para que os produtores aluguem, para que os produtores possam levar os seus produtos para secar e armazenar, não existem. E se existem, não estão a funcionar. Estas infraestruturas fazem também toda a diferença. Por que fazem toda a diferença? Porque no período em que há muita produção, é também no período que nós devemos ter esses silos a funcionar para secar e armazenar. Para nos momentos ou naqueles períodos em que há baixa de produção, então nós conseguimos estabilizar o preço e até mesmo acudir à procura. Do outro lado também, outra infraestrutura que faz falta está relacionado com os produtos hortícolas, ok? Porque os produtos hortícolas nós chamamos de produtos perecíveis. Significa quando há muito tomate, ou na época do pico de tomate, da colheita de tomate, a caixa de tomate deixa até preços que os produtores praticamente revelam desespero para poder vender. É uma época em que o tomate parece que desaparece. Desaparece. Então, nesse período em que tem muito tomate, se tivéssemos as infraestruturas, as câmaras de frio, então facilitariam a conservação do tomate para mais um mês, para mais 2 meses, para 3 meses. E isso, a princípio, a nível da nossa região da África Austral, nós temos exemplos a seguir. Na África do Sul, nós temos os centros logísticos que absorvem este tomate, conservam este tomate para 2, 3 meses, para que no período em que não há tomate no mercado, conseguem se estabilizar o preço, ou até também ajuda os próprios produtores a não venderem o tomate a preço abaixo do seu custo de produção. Depois, para terminar, quando falamos também de infraestrutura... Já agora, doutor, sim. O tomate é um negócio de risco? É um negócio quer dizer, no fundo, a agricultura é um negócio de risco, porque nós estamos a trabalhar primeiro com plantas ou com animais que são seres vivos. Uma vez que tu retiras uma fruta de uma planta, ele começa logo o processo fisiológico. Se você não coloca para conservar, em uma semana para os grãos, em 24, 48 horas para as frutas ou hortícolas, tu perdes esse produto. Do outro lado, é risco porque quando se tem qualquer alteração climatérica não controlada, se você não tiver um seguro agrícola, tu acabas por, vamos dizer, perder todo o negócio que você muitas das vezes fez com muito sacrifício. Quer dizer, todo o investimento que você fez à partida, acabas por perder, numa só safra. Vimos produtores a perderem 100 hectares de feijão. E acredita há muitos agricultores a aderirem ao seguro agrícola? Neste momento, o seguro agrícola... Estão mais esclarecidas sobre... Ainda não. O seguro agrícola é, vamos dizer, é a nova prestação de serviço que está a chegar, que está a nascer no setor agrícola, que ainda é muito verde, é muito novo. É um conceito novo no seio dos produtores. A aderência ainda é com muita, vamos dizer, com muita desconfiança. Ainda é um trabalho de casa a ser feito. Mas nesse momento temos já alguns seguros agrícolas a surgirem. O seguro do Banco BCI, o agrícola, que é gerido pela Carrinho, e temos o seguro agrícola da Salame,
também, e depois tem a nossa seguro que também está a trazer o seguro agrícola. Portanto, para aquilo que é o tipo de prestação de serviço que se espera para estabilizar, para tornar competitiva a nossa agricultura, o seguro agrícola, era um dos elementos que faltava para o nosso setor. Para além do seguro agrícola, olhando propriamente para os bancos, há muitos obstáculos para que vocês tenham, quando se trata, qual seria a questão? Se há muitos obstáculos para o financiamento de projetos agrícolas, há muitos entraves, não é algo tão simples? Eu digo que, como disse no início, nos últimos 10 anos, o governo angolano tem feito um grande esforço. Não podemos descurar isso. Tem feito um grande esforço e esse esforço tem de facto produzido efeito positivo, ok? E quando falo nisso, um dos grandes obstáculos do setor agrícola foi sempre o financiamento, ok? O financiamento agrícola, porque ninguém faz agricultura com os seus meios. É quase, repito aqui, é quase impossível fazer agricultura com os teus meios. E esse financiamento não estava disponível porque os bancos não estavam interessados, os bancos nacionais não estavam interessados em correr risco. O governo angolano, dentro das suas políticas, criou o PRODES e o PAC. O PAC é a ferramenta do PRODES, que é o projeto de apoio ao crédito, não? O Aviso 10, criou o Aviso 10, o decreto Aviso 10. E este programa, que é o programa do incentivo à produção nacional e a redução das importações, em resumo, PRODES, veio para facilitar o empresário agrícola. De que maneira? Foram colocadas na mesa o Fundo de Garantia FGC, que normalmente garante até 70% daquilo que são as garantias para quem recorre a um financiamento no âmbito do PRODES, do Aviso 10. O governo angolano colocou aqui o incentivo ou os juros bonificados 7,5%. Depois, do outro lado, tem procurado trazer a banca privada também neste cenário. Então, os obstáculos reduziram muito. Claro que ainda tem desafios, mas esses obstáculos diminuíram. Do outro lado, o outro obstáculo que temos é os títulos de terra. Os títulos de terra. Porque para se aderir a um financiamento, qualquer financiamento em qualquer parte do mundo que um empresário agrícola deseja aderir, ele tem que ter o documento de terra. O documento de terra é o que te dá a garantia de que você é o titular desta terra, é o dono desta terra. E a dificuldade da burocracia no acesso à terra. Há quem faz 5, 10 anos para ter o acesso ao título de terra. E muitas vezes os títulos de terra dependem dos governos ou do governador para assinar. E os bancos não aceitam o provisório, que depende até certo ponto do IGCA. Sim, porque os bancos também precisam dessa credibilidade. De credibilidade, por exemplo, para a hipoteca, exatamente. Então, este é um obstáculo que, a nível de outros programas, que são geridos pelo Estado, ou que são geridos entre o Estado e os financiadores internacionais, já houve melhoria. Por exemplo, como poderemos falar mais adiante sobre o PEDAC, por exemplo, onde uma unidade de implementação do projeto conseguiu facilitar este diálogo com os governos e houve melhoria para os títulos de terra. Então, esse é o segundo obstáculo.
terceiro obstáculo que temos é o acesso aos insumos. Por hoje, os insumos ainda são muito caros em Angola. Você, para fazer uma agricultura, sabemos que os insumos como os fertilizantes, os defensivos e as sementes, o país não produz, tem que importar. E são esses insumos que, para nós profissionais do setor agrário, fazem o custo de produção. Quando o custo de produção, você para importar, já tens que ter divisas. E ao importar em Angola, os incentivos fiscais para quem está na agricultura praticamente não se fazem sentir. Muito bem. E esses incentivos fiscais que nós, os profissionais, como os atores do setor agrícola, os atores, estou a falar, os empresários, reclamam junto do governo. Então, se queremos acelerar para chegarmos à autossuficiência alimentar, o governo deve também trazer o incentivo dentro do setor para que a produção agrícola seja feita a um custo menor, mais competitivo em relação ao produto importado, e assim conseguimos atingir mais rápido a autossuficiência alimentar. Engenheiro, de que forma as alterações climáticas impactam a agricultura angolana? Este tema sobre as alterações climatéricas ou climáticas, de facto é um tema sensível, ok? E nós que trabalhamos com a natureza, que trabalhamos com a terra, com as condições edafoclimáticas, do ponto de vista técnico falando, nós temos sentido este fenômeno que é global, não é? Falta de chuva, excesso de chuva, altas temperaturas, baixas temperaturas. Quer dizer, quando nós temos esses problemas, quem sofre é a planta. A planta deixa de produzir mais ou produz menos. Ou melhor, produz mais ou produz menos. E às vezes, o grande problema das alterações climatéricas tem sido na disponibilidade de chuvas, ou seja, excesso ou déficit de chuva. Quando se tem o déficit de chuva, para quem, por exemplo, para quem é produtor familiar, que os que mais são os que mais sofrem. Como sabemos, a nossa agricultura, 80% da agricultura hoje, os agricultores que sustentam o país com alimento, a cesta básica, com milho, 70-80% hoje vem do setor, continua a vir do agricultores familiares, ok? E entre 20% a 30% é que vem do setor empresarial organizado. Então, esse setor familiar normalmente não tem sistema de rega. Quando há um déficit de chuva, quando há uma seca prolongada, quem sofre é o setor familiar que não tem rega. E, do outro lado, quando há um excesso de chuva, também o setor é outro problema. O ano passado, por exemplo, tivemos excesso de chuva. Porque nós temos, a nível do ciclo hidrológico, ou o sítio hidrológico, nós temos os pequenos cacimbos ou as estiagens. Nós chamamos pequeno cacimbo, que é o período de intervalo entre a primeira época e a segunda época, ou entre duas épocas. Este período, este intervalo entre as duas épocas, que nós chamamos pequeno cacimbo ou estiagem, permite a colheita. Só que o grande problema é o quê? O ano passado não houve este pequeno cacimbo. E não havendo este pequeno cacimbo, automaticamente não permitiu a colheita. Certo. A não permitir a colheita, muitos dos produtores, como aqui mesmo, a AgroLíder, perderam centenas e centenas de toneladas de banana, de fruta. Nós, a nível da Kibala,
e do Acucungo, registramos também muitos produtores que perderam os seus campos de produção. Por exemplo, há um produtor que perdeu logo, vamos dizer, 100 hectares de feijão. Se formos a falar de 1,5 tonelada, estamos a falar de 150 toneladas que o produtor perdeu. E em termos de valores, dinheiro, estamos a falar de 80 milhões de kwanza que um produtor, automaticamente o produtor foi à falência, porque já não conseguiu pagar as suas obrigações junto da banca. Na realidade, uma situação preocupante. Engenheiro, acompanhamos diariamente o evoluir das tecnologias pelo mundo afora. Fale-nos um bocadinho sobre o papel das tecnologias no desenvolvimento do agronegócio em Angola. A primeira grande tecnologia no setor agrícola são as sementes. Nós chamamos isso, parece até brincadeira, mas é as sementes. Quando se tem uma boa semente, tem-se garantia de 40%, 50%, 60% de sucesso. Okay? E hoje a tecnologia, a falta de tecnologia em Angola tem levado a baixo rendimento e a baixa produtividade. Ou seja, durante muito tempo usou-se em Angola, ou os produtores usaram sementes não certificadas e não melhoradas, ou não híbridas. Não? E essas sementes não certificadas ou não híbridas têm um rendimento muito abaixo daquilo que é a média da África Austral, a média da África. Por exemplo, vou dar exemplo sempre aqui do milho. Até vou mudar, vou falar da batarrena. Uma semente não certificada da batarrena te dá 10 toneladas por hectare. Nós chamamos isso uma semente não certificada, não é uma semente. Chamamos um grão, ou um tubérculo. Falamos de semente não certificada? Quando falamos de semente não certificada, nós logo classificamos como não semente. Se for milho, é um grão qualquer. Só que o grande problema está aí. O uso da tecnologia impacta diretamente na produtividade. Quando se usa bem, conjuga-se bem a tecnologia, consegue-se ter boa produção e boa produtividade. E a produtividade é o que gera a riqueza ao produtor agrícola, é o que torna o agronegócio apetecível, competitivo, lucrativo. Ok? Por exemplo, vou falar aqui de um número rápido para quem nos está a ouvir perceber. O custo de produção do milho, em média, é de 600 a 750 kwanzas. Vou dar aqui um exemplo. 600 a 750 kwanzas. Se eu, Yuri, apostar numa semente não certificada, eu vou tirar como produtividade em torno de 2 toneladas, 2.000 quilos, ou no máximo dos máximos 2.300, mas 2 toneladas, um grão, 2 toneladas, que é 2.000 quilos, se eu vender cada quilo, não? Cada quilo de milho, eu vender a 200 kwanzas, imagina, 200 kwanzas, eu vou ter mais ou menos 400 de volume de negócio por hectare, 400.000 kwanzas, certo? Mas se eu apostar numa semente certificada, eu vou tirar no mínimo 6 toneladas. No mínimo 6 toneladas. Semente certificada, híbrida. Conjugando todos os insumos que a semente exige. Eu vou tirar 6 toneladas, no mínimo. No máximo, posso chegar até 12 toneladas. Se eu vender ao mesmo preço este milho, 6 toneladas vezes 200 vai me dar 1.200.000. Tenho lucro. Se eu conseguir tirar 12 toneladas, eu vou ter 2.400.000. Tenho lucro. Então, por isso que eu disse logo no início, primeira tecnologia que se fala na agricultura é a semente.
Depois, tu conjuga-se com outros fatores em termos de sucesso de tecnologia, que é a preparação de cela, de terra. Falamos em preparação de terra, estamos a falar primeiro em fazer a análise de solo, depois da análise de solo, levar para conhecer o que o teu solo tem, o que não tem, e o que a planta precisa para comer. O teu solo tem o que ela precisa para comer? Não, não tem. O pH é ácido, é básico do teu solo, e aí fazer a correção do solo para que a planta desenvolva. Fala-se muito, do engenheiro fala aqui sobre a questão do solo, e nós costumamos dizer que temos um grande solo. Pode desmistificar isso na realidade de Cabinda ou Cunene? Qual é a classificação que faz dos solos angolanos no que toca à agricultura, para a agricultura? Sim, de maneira geral, como agrônomo, como profissional, podemos classificar que nós em Angola temos três tipos de solo, né? Três tipos de solo, vamos falar três tipos. Temos os solos ferralíticos, ferralíticos são aqueles solos avermelhados, que normalmente, se destacam muito na zona planáltica. E depois temos também os solos argilosos, que vêm de argila, que são os solos mais ou menos acinzentados, escuros. E são solos que se encontram muito na zona litoral, como Luanda, Benguela, e são solos ricos, enquanto os solos ferralíticos tendem a ser solos pobres. Mas também tem outros fatores. A zona, por exemplo, solos ferralíticos em Luanda está muito relacionado ferralíticos no Ambo e no Bié estão muito relacionados, são pobres porque estão relacionados com a lixiviação, porque são zonas montanhosas e combinadas com chuvas torrenciais que acabam por lixiviar tudo que é nutriente para baixo. Quer dizer, as águas carregam todos os nutrientes para as zonas mais baixas. Esses solos precisam de uma correção para o sucesso da agricultura. Uma correção, exatamente. Ainda olhando para as tecnologias, que inovações tecnológicas é que já estamos a usar, engenheiro? A nível empresarial, empresarial e familiar, já se nota várias inovações. Primeira questão já aqui que podemos falar é esta relação que existe entre a INAMET com os empresários, porque é preciso conhecer o ciclo hidrológico do país para saber quando vamos ter a seca, quando não vamos ter, quando vamos ter excesso de chuva. Por exemplo, agora a INAMET anunciou que teremos o El Niño, então todos nós estamos em alerta máximo com essa questão do El Niño. Outra tecnologia que está a ser usada muito é os temos laboratórios de análise de solo, que recebem as amostras, já dizem para os produtores o que o teu solo tem, o que não tem. Isso ajuda você a saber se o teu solo é rico ou não. Não posso deixar de falar das sementes. Hoje temos a Sidico, que é uma empresa especializada em sementes certificadas, que já está instalado em Angola, está instalado no Ambo e na Kibala, no Kwanza Sul. Hoje também podemos dizer que temos várias empresas que já trabalham a nível de fornecimento de equipamentos modernos, por exemplo, colhedoras, antes a maior parte da colheita era feita manual, mas hoje você já encontra muitos produtores familiares com pequenos tratores abaixo de 55 HPs, com colhedoras, e depois também já usam nova técnica, que é a técnica de plantio semi-mecanizado. Quando falamos de semi-mecanizado, significa o uso de alfaias e de tratores que ajudam a fazer esse processo. Depois, do outro lado, também falar aqui que o surgimento de muitas pequenas e médias fábricas de transformação agroalimentar.
que hoje já existem muitas fábricas a fazerem polpa de tomate. Ainda é um número incipiente, mas já isso ajuda a reduzir a pressão sobre os produtores e a consumir localmente a nossa produção. Porque também o problema todo está aí. Nem toda a produção se consegue consumir de forma fresca. É preciso ter unidades de transformação. Estamos a caminhar para algum lugar. Estamos a caminhar e hoje, vou te ser sincero, hoje o grande em termos de cadeia, porque nós temos a cadeia de valor, né? Temos, a cadeia começa no produtor, depois vem o agregador, depois vem o transformador e o distribuidor. Hoje, o maior gap, a etapa, o setor onde tem menos crescimento e se precisa de maior investimento, e se um dia quiser investir no setor agrícola, hoje é o setor industrial, agroindustrial. Hoje ainda temos pouquíssimas fábricas, e é verdade que também aqui chama a atenção que as fábricas que estão a nascer, não estão a nascer próximo da zona de produção. Uma fábrica, nós quando queremos instalar uma fábrica, ela deve estar a poucos quilômetros das zonas de produção. Muito bem. Por vários fatores. Primeiro fator logístico. Segundo fator, da conservação do produto e transporte do produto. Terceiro fator, a relação entre o produtor e a indústria. Quarto fator, a questão do financiamento e mesmo do investimento que o Estado deve fazer para poder capitalizar aquela zona que muitas vezes nós chamamos como cluster, né? Que é uma zona onde tem as fábricas que trabalham ou fazem parte da mesma cadeia. Por exemplo, vamos dizer, eu vou dar um exemplo, um centro, uma zona onde podemos encontrar a fábrica de tomate, fábrica de ketchup, quer dizer, fábricas que complementam-se entre si, dentro da mesma cadeia. Okay? Muito bem. Para si, caro internauta, vale sempre recordar que os desafios do agronegócio é o tema da presente edição da grande entrevista da agência de notícias Angola Press. Engenheiro, fala-nos um bocadinho sobre o acesso aos insumos em Angola. A questão dos acessos aos insumos. O governo angolano, vou começar por aí, para a agricultura familiar, tem facilitado este acesso, principalmente no início de cada campanha agrícola. Okay? E, de facto, tem ajudado até certo ponto, principalmente na questão da distribuição das sementes e também na questão da distribuição dos fertilizantes e na questão da distribuição dos defensivos. Para o setor da agricultura familiar, tem sido esta a política e o programa do governo em cada início da campanha agrícola. Mas, de maneira geral, os acessos aos insumos agrícolas ainda é um calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque há períodos do ano, principalmente no início de cada campanha agrícola, que há uma pressão sobre as empresas que fornecem estes insumos. Estamos a falar, por exemplo, a nível do país, nós temos empresas como a Solevo, a Angopri, a Ferti Angola, a Angata, que são empresas que importam os insumos e vendem no mercado, distribuem no mercado. Mas como profissional, diria que é oportunidade, é um momento de nós produzirmos os insumos em Angola. Recentemente participamos de uma conferência promovida pelo Ministério do Petróleo e Gás e agora Biocombustíveis, que apresentaram-nos como atores e profissionais do setor o projeto da produção em Angola do fósforo, que é um dos elementos da fertilização
que usamos para as plantas, e do nitrogênio a nível do soio. Por quê? Porque nós temos as rochas que podemos aproveitar para produzir fertilizante fosforado. E temos o ciclo combinado do soio, onde se produz o gás, o LNG, que é o projeto LNG, que podemos recuperar de lá o nitrogênio. Então, se nós conseguimos produzir os fertilizantes em Angola, isso já baixa cerca de 20% dos nossos custos sobre a produção. 20%. 20%. Depois, temos, a nível das sementes, tínhamos 3 produtores de sementes conhecidos, não sei se deve haver outros, mas vou falar aqui de 3 que conhecemos. Temos o Jardim da Ioba, a Cambondo, e tínhamos o engenheiro Castama, a nível de Malange, que eram os players praticamente do nosso mercado a produzir semente. É necessário. Não suficiente para abastecer o mercado. Não suficiente, é uma gota ainda. Eles produzem se calhar 5, 10% do que o mercado precisa. São os principais desafios do agronegócio também cinge-se na aquisição dos insumos. Daí que nós, e aqui solicito abertamente, que o governo deve olhar com muita preocupação a este setor que fornece os insumos ao setor agrícola. Se nós, nos próximos anos, não invertermos essa situação, nós vamos continuar a produzir sem competitividade. Quando digo sem competitividade, é o quê? O produto que vem da África do Sul, que vem por terra, e da Namíbia, vai chegar sempre em Angola mais barato. Porque a África do Sul produz os seus insumos agrícolas. Por exemplo, nós aqui ainda continuamos outra questão porque há 2 questões, há o input e os insumos. O input é tudo que entra a nível do custo de produção, né? Direto, estamos a falar semente, fertilizante. Normalmente nós falamos. Agora, os insumos, muitas das vezes, não é só fertilizante. Também falamos em equipamentos mesmo, como a katana, a enxada. Também são insumos, chamados insumos. E, para dizermos, em Angola, até a katana, o picarete, a enxada, não é produzido em Angola. Ok? E então, em suma, o acesso aos inputs e aos insumos, ou de maneira geral aos insumos, ainda é um desafio muito grande para a nossa agricultura. Engenheiro, como as políticas de subsídios ou incentivos fiscais poderiam beneficiar o agronegócio? Primeiro, nós estamos a falar de agricultura como uma atividade de risco. E os subsídios ou os incentivos fiscais poderiam ajudar a reduzir os custos de produção. Número 1. Número 2, nós assistimos hoje a questão da pressão da AGT também sobre os produtores agrícolas. A meu ver, o Ministério das Finanças deveria olhar para o setor agrícola de forma a promover, a ajudar a esse setor a crescer, fazendo com... Sente que ainda não tem o apoio? Sim, não temos ainda o apoio que queremos. Temos algum apoio, mas precisamos de mais apoio. Por exemplo, você importa um trator. Devia haver redução para quem importa um trator, em termos de imposto. Para quem importa ou um outro maquinário agrícola, devia haver maior redução. As percentagens deviam ser mais baixas, digo em outras palavras. Por exemplo, a questão dos combustíveis. Nós estamos hoje
Hoje vai fazer mais ou menos 6, 7 anos que estamos a discutir a questão do combustível, do combustível para o setor agrícola. Vamos dizer, a redução do valor do combustível para o setor agrícola. Em outros países, o que normalmente fazem? Se coloca uma molécula de identificação, que é o combustível verde, de identificação, para poder dar esta facilidade, ou trazer essa facilidade aos produtores, aos empresários do setor agrícola, a terem acesso a esse combustível mais baixo e diminuir os custos sobre a produção. Estou sempre a tocar nos custos, porque se os custos são muito altos, não tens rendimento, não tens lucro. E quando não tens lucro, não consegues vender. Se não consegues vender, próximo ano já não tens como produzir. É menos um produtor. Então, os incentivos fiscais têm impacto direto sobre os custos de produção e ajudam a melhorar aquilo que são os lucros, as receitas. Mas é preciso que haja diálogo permanente entre o governo e os empresários agrícolas. Hoje existe a APA, nós, a Aprofagro, somos muito mais uma associação ligada à questão dos profissionais do setor, que é os engenheiros, agrônomos, agropecuário, agroflorestal, agrobusiness e agroindustrial, mas já a APA é a Associação dos Produtores Agrícolas. Engenheiro, fale-nos agora um bocadinho sobre as principais culturas agrícolas em Angola. Quais são e desafios específicos? As principais, quer dizer, quando se fala em principais culturas agrícolas do país, são aquelas que são de maior consumo, ok? E quando falamos cultura de maior consumo, nós estamos a falar primeiro do milho e da mandioca. São as duas principais culturas hoje que fazem a cesta básica das nossas famílias, quer a família rural como a família urbana, ok? E depois ia trazer no top 5 a estas duas, ia trazer o feijão, ia trazer a jinguba, e ia trazer, se calhar, uma outra, que é as hortícolas, para fechar o top 5, né? Os desafios que vocês, os agrônomos, enfrentam? Os desafios que nós enfrentamos, primeiro... a estas culturas? O primeiro desafio que nós enfrentamos para essas culturas tem sido mesmo a disponibilização de financiamento. Porque existem muitos produtores que ainda não têm acesso ao financiamento. Vou dar só um exemplo. Hoje, a nível do PEDAC, o PEDAC hoje, vamos dizer, conseguiu identificar ou conseguiu atingir cerca de 400 produtores a nível dos 2 corredores ou das 2 zonas que ele opera. O PEDAC não é nada mais, nada menos que o projeto de desenvolvimento da agricultura comercial do Ministério da Agricultura, que é financiado pelo Banco Mundial e a Agência Francesa e, sobretudo, é um projeto liderado por uma unidade de implementação desse projeto, uma unidade independente, ok? E esse projeto está nesse momento a funcionar no corredor A. No corredor A estamos a falar das províncias do Kwanza Norte, de Malange, Kwanza Norte de Malange precisamente, e o corredor B, que estamos a falar da província do Kwanza Sul, Huambo, Bié e Huila. Nessas, vamos dizer, 6 províncias, corredor A, corredor B, ele atingiu mais de
600 produtores. E nesses 600 produtores, cerca de 200 produtores têm acesso ao financiamento. 400 ainda esperam ter acesso. Vou dar outro exemplo. A nível da campanha agrícola, conduzida pelo BAE, conseguiu-se atingir mais de 100 produtores. Mas estão à espera 300, 400. A nível do FADA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Agricultura, não tenho agora os números fixados, mas o FADA tem sido mais para os pequenos produtores. Consegue-se notar que há uma pressão grande sobre o FADA, dos produtores, para ter acesso a este financiamento. Então, há um crescente interesse de muita gente que quer apostar na agricultura, mas os financiamentos ainda são insuficientes. Muitos desafios. O BDA, que também normalmente trabalha com os financiamentos grandes, quer dizer, com os grandes produtores, tem a mesma pressão. Porque o primeiro desafio é esse. Se não há dinheiro, tudo que é ideia que você quer fazer, tu não consegues fazer. Depois, o outro desafio é conhecimento. O outro desafio, a outra situação é o conhecimento. É preciso também que se olhe com os olhos de ver o conhecimento. E sobre o conhecimento gostaria de falar com mais detalhe um pouquinho mais à frente. Muito obrigada. Doutor, fale-nos um bocadinho como é que o agronegócio em Angola poderia então contribuir para que o país possa, se assim podemos dizer, atingir uma autossuficiência alimentar? O agronegócio é o principal garante da segurança alimentar. Não sei se existe um outro setor nesse país e no mundo que garante a segurança alimentar. E quando falamos em agronegócio, estamos a falar da produção agrícola, pecuária, pesqueira. Esses três setores são setores fundamentais. Nós, infelizmente, em Angola, só somos autossuficientes em algumas culturas, em algumas cadeias de valor, em alguns produtos. Nós somos autossuficientes, por exemplo, na banana. Nós somos autossuficientes alimentar no ovo. Somos autossuficientes alimentar em algumas hortícolas. Somos mais ou menos autossuficientes alimentar no milho, mas somos autossuficientes alimentar na mandioca. Fora os produtos que disse, né, a banana, a mandioca, o ovo, o que falta para Angola se tornar na realidade autossuficiente alimentar, olhando para aquilo que são os produtos básicos? Vou dizer que o que falta para nós é programas dirigidos. Porque se nós conseguimos ser autossuficientes alimentar na banana, no ovo, então podemos muito bem estudar qual foi a fórmula, qual foi o método que usamos para chegar à autossuficiência alimentar, por exemplo, no milho. Embora o milho está num conflito homem-animal, porque o mesmo milho é que é usado para a ração animal e é o principal como base alimentar das famílias, mas como chegamos até a autossuficiência alimentar, por exemplo, da banana? Como chegamos à autossuficiência alimentar do ovo? Eu me recordo que para o ovo houve um programa dirigido. E depois, é importante que esses programas dirigidos não se alterem em função do titular do poder, do titular daquele ministério. O que acontece também no nosso país, começamos um programa, até o programa está a ser muito bem gizado, muito bem conduzido por um titular daquele ministério. Uma vez que esse titular sai ou é exonerado, o que entra não dá continuidade. Então os programas se quebram. E todo o investimento que foi feito
para este programa, automaticamente cai em água de bacalhau. Então, a primeira coisa é aqui dizer que deve haver programas dirigidos de médio e longo prazo. Por exemplo, hoje estamos com um programa sobre o arroz e o trigo, que são duas grandes culturas de alto consumo no país. Se calhar até, tirando o milho e a mandioca, o arroz e o milho, o arroz e o trigo são as culturas de maior consumo. Okay? E nesse momento há um programa dirigido, há um incentivo dirigido para essa cultura. Porque hoje a produção de milho corresponde em Angola a 10%, de trigo 5%, ou mesmo 3%. Quer dizer, é ainda muito incipiente naquilo que o consumo e a necessidade de consumo do país. Segundo dados que temos, o país gasta anualmente para importar arroz mais de 400 milhões de dólares. Para importar trigo, mais de 600 milhões de dólares. Quer dizer, somando óleo vegetal, somando tudo isso, a informação que temos, os dados que temos, é que o país gasta mais de 3 mil milhões de dólares para poder garantir a cesta básica. Então, ou em torno de 3 mil milhões de dólares para garantir a cesta básica. Quer dizer, estamos a falar de valores que podiam ser aplicados cá no país, nos produtores, nos incentivos fiscais, em financiamento, em criação de infraestruturas como estrada, energia, e também na capacitação. Mas não sei se me permite já falar um pouquinho sobre a questão da capacitação. Okay. Então, relativamente à questão da capacitação e do conhecimento, temos acesso à informação de projetos que estão a ser levados a cabo pelo Estado angolano para melhorar a questão do conhecimento, a questão das escolas técnicas agrárias. Estamos a falar do PAFAR, por exemplo, que é o programa que visa o apoio, a formação técnica profissional agrária, okay? A reforma desses institutos técnicos profissionais, quer do ponto de vista curricular, pedagógico, quer do ponto de vista de infraestrutura. Okay? Acha que o número de formandos nessa área ainda é pouco? É pouco. Atendendo aquilo que se precisa? É pouco, mas hoje tem pouca qualidade. Não é questão de muito haver de quantidade, é questão de qualidade. Porque esses institutos, quando foram construídos, foram construídos, e muitos deles com estruturas muito bonitas, mas a parte curricular. Vou dizer a parte curricular, mas as zonas de práticas agrícolas, em maior parte deles, praticamente não foram contemplados. Okay? A maior parte dos institutos têm dificuldades de terem zonas de práticas industriais, de práticas agrícolas, onde os estudantes podem aprender a fazer uma boa lavoura, podem aprender a fazer os seus viveiros, quer dizer, onde têm condições todas para poderem, nos 4, 5 anos de escolaridade, terem contato entre a teoria e a prática. E depois, a questão também dos estágios, que é uma outra coisa que o governo também fez muito bem, nesse caso, o MAPTES, que é trazer uma lei que favoreça aquelas empresas, em termos de impostos, no momento do contabilístico, aquelas empresas que aderem ou recebem estagiários, terem alguma redução fiscal no momento da sua contabilidade. Mas a verdade aqui é que a questão do conhecimento em Angola, dos empresários, de quem quer investir na agricultura, ainda é um desafio. Por quê? Sem conhecimento, nós não conseguimos dominar as tecnologias, nós não conseguimos trazer a agregação de valor que precisamos para se atingir a qualidade
e a produtividade que se impõe para se alcançar os lucros. Então, hoje temos os institutos, as faculdades, mas temos um problema que nós sempre trouxemos aos debates. Não se consegue perceber como é que um instituto superior agrário, que está inserido numa província, em que esta província é forte, por exemplo, em café, e não se dedica a formar ou a fazer investigação ou a fazer extensão universitária no âmbito do café, por exemplo, no Kwanza Sul. Por exemplo, uma província que é forte em produção de gado bovino, o Instituto Superior Agrário não é uma referência em exploração de gado bovino, quer de corte, quer de leite. Então, nós no país temos um problema que é o problema entre, vamos dizer, a relação, o instituto, a academia e a necessidade empresarial. Não há esta combinação. Dificilmente em Angola a academia, se vê, a academia a responder às necessidades dos empresários. Nota-se que a academia está a caminhar de um lado e os empresários a caminharem do outro lado. Hoje por hoje nós temos problemas sérios de mecanização agrícola, especialista em mecanização agrícola. Tem um problema sério em especialista de irrigação. Quantos institutos temos? Os institutos hoje, nesse momento, não estão sensíveis em produzir especialista em mecanização, nem tampouco estão sensíveis em produzir especialista em irrigação. Muito bem, esperamos então que dias melhores possam então chegar àquilo que é o agronegócio em Angola. Engenheiro, qual é o impacto das importações de alimentos no desenvolvimento da produção nacional? O impacto é negativo. Quando se tem um excesso de importação, ou quando a importação, produtos importados, em termos de preço, são mais competitivos que os produtos produzidos localmente, ou os produtos nacionais, o impacto é negativo. E eu respondi logo que a importação, o impacto é negativo porque, enquanto profissional do setor agrário, falar de importação para nós vai ser sempre no lado negativo. E o mais engraçado é que há um grupo em Angola, ainda existe um grupo de empresários que mostram claramente que fazem tudo para que a importação permaneça, que não querem que haja redução da importação. Os indicadores mostram muitas vezes isso. E então há uma luta entre aqueles que querem produzir em Angola, que querem investir em Angola, que querem responder às necessidades do país em termos de produção, de segurança alimentar, e aqueles que não querem. Então criam todas as altimanhas e muitas vezes até várias, como é que eu posso dizer, como é que eu posso chamar aqui, criam várias teorias para desincentivar a produção nacional. Vou dar um exemplo. Já se ouviu aqui várias vezes a dizer que não é possível produzir trigo em Angola. Há muita gente que diz que em Angola que não é verdade. Hoje se consegue produzir trigo com maior naturalidade no Bié e no Ambo. E mesmo temos uma fábrica de trigo no Ambo. Podemos sonhar com a integração do agronegócio angolano nos mercados internacionais? Sim, podemos. Podemos porque, e aqui falo um bocadinho daquilo que é a nossa história da época, né, colonial, em que Angola exportava muitos produtos para o mercado internacional. Estamos a falar, por exemplo, do algodão, estamos a falar do café, do sisal, do óleo de palma.
que eram produtos que eram exportados no mercado internacional e que até agora nós temos ainda potencial para produzir e exportar. Os campos, as fábricas, os campos de produção de algodão e as fábricas de tratamento das fibras de algodão foram recuperadas, foram reabilitadas, estão aí. Os campos de sisal a nível de Benguela e as fábricas continuam aí. Os campos de café estão a ser recuperados, que este sim está a ser recuperado. Hoje existem muitos produtores de café e já a fazerem exportação. Temos muitas marcas hoje de café, vou citar aqui apenas 3 marcas, sem desprimor das outras, atenção, sem desprimor das outras. Vou citar aqui o café Gabela, do senhor Manuel Ventura, José Manuel Ventura. Vou falar da marca Café Queto, do senhor Felipe, e vou falar também do Café Indioto, quer dizer, todos estes da Gabela, e depois do Café Cazengo, e outras marcas que temos, não? Mas essas marcas que eu disse são marcas praticamente locais, não? E então, e esses produtores anualmente exportam o nosso café para os mercados internacionais. Nós podemos continuar a exportar café. E outro produto que é exportável é o mel. Nós somos um país com florestas, sim, temos história e temos florestas que nos fornecem mel de qualidade, o que muitos países não têm. Então, nós podemos exportar esse produto que é muito procurado a nível, não só no mercado local, no nacional, mas a nível internacional o mel é muito procurado. Engenheiro, estamos mesmo a chegar ao final da nossa entrevista. Já para terminar, fale-nos sobre o papel da mulher no agronegócio em Angola. O seu papel ainda, ou seja, ainda não temos muitas mulheres no agronegócio? Não temos, mas ia também a crescer os jovens, mulheres jovens, porque não dá para separar esses dois. Na realidade, quem domina esse negócio em Angola? Vamos dizer, quem domina são os homens, né? Também dissemos que mesmo a nível mundial, quem domina são os homens. A questão agora é a categorização. Jovens? Não consigo dizer se são jovens ou se são já adultos, né, mais velhos, mas a verdade é que há aqui uma coisa que temos que entender. O setor da agricultura familiar, ele é dominado principalmente por mulheres. A maior parte dos agricultores são mulheres, só que muitas das vezes as mulheres trabalham sobre as terras dos maridos, na nossa cultura. Mas quem trabalha de facto na agricultura familiar, a maior parte dela são mulheres. E essas mulheres trabalham com enxadas, não é? Fazem 2, 3 hectares com enxada. E eu penso aqui que, ainda bem que fala disso, devíamos voltar a colocar a meta de até 2030, 2035 acabar com as enxadas e trazer a tração animal e a pequena mecanização para as mulheres. Depois, a segunda coisa, deveríamos criar continuamos com os microcréditos para as mulheres. Elas merecem este microcrédito. O FADA está a fazer um bom trabalho, o FADA. Devíamos continuar a capitalizar, o governo devia continuar a capitalizar o FADA e continuar a ajudar as mulheres. A outra situação, existem também aquelas mulheres que trabalham em transformação, que fazem os pequenos iogurtes, os iogurtes, que fazem os doces. Essas mulheres também são tão importantes como aquelas que produzem, porque essas é que transformam o produto que sai do campo. E essas também precisam de ser apoiadas,
Sim, porque estas mulheres fazem o processamento nas garagens, nas cozinhas e tal. É necessário criar condições para que elas tenham financiamento e criar uma pequena fábrica. Mas a fábrica, repito, deve estar sempre próximo à zona de produção. Depois os jovens. Os jovens normalmente têm dificuldades em terem terra, porque a terra são dos pais. Então, nem sempre os pais querem, os pais em África têm mais do que 2 filhos, têm 3, 4, 5 filhos, e às vezes ele não consegue distribuir as terras pelos filhos. Então o que acontece? Aqui também um pedido que eu faço ao governo, no sentido de criar condições de atribuir terras, 1 hectare, 2 hectares, aos jovens, principalmente aos jovens que saem das universidades. Eu fiz a minha formação de especialização em França. E no final os finalistas participam a um concurso. E o concurso de melhor projeto. E muitas das vezes esse concurso de melhor projeto proporciona a esse jovem formado, proporciona terra, ou proporciona um financiamento dirigido que lhe permite ele, ao sair da faculdade, já começar o seu agronegócio. Uma vez mais, então, engenheiro, finalmente, então, o nosso muito obrigado. Esperamos que, na realidade, a Angola consiga, então, atingir aquilo que é a autossuficiência alimentar e esperamos também ver nos mercados internacionais a presença do agronegócio angolano. Para si, caro internauta, este foi, então, mais uma grande entrevista da Agência de Notícias Angola Press, que nos trouxe como tema de conversa os desafios do agronegócio em Angola. Foi nosso convidado, engenheiro agrónomo Yuri Chipuyo. Já sabe, é sempre um prazer trabalhar para si. Fique bem.